Meus amores, bora prosear? Tem umas coisas que eu vejo que eu não consigo entender direito. E aí, como eu fico aqui nas minhas reflexões, é quando eu venho aqui e falo, deixa eu dividir com eles, com vocês que assistem. Eu vi um caso no Instagram de um rapaz, o título é assim: viúvo que viralizou com luto por morte da esposa é exposto por suposta amante. Eu nem sabia desse caso, desse viúvo, dessa coisa toda, o cara é famoso, e aí diz lá assim, o nome dele, fotógrafo que viralizou nas redes sociais por postar cartas de luto pela esposa, que faleceu em março deste ano, devido a uma doença rara. Foi exposto por uma mulher que afirma ser amante dele, e ele é conhecido como viúvo do Twitter, Ele usou a rede para desabafar quando a esposa faleceu. Chegou a alcançar 6 milhões de pessoas com algumas publicações. No entanto, a internet ficou chocada após o relato, tem o nome aqui da mulher, que afirmou que tinha uma relação extraconjugal com o viúvo, que até então não era viúvo, né? Era casado. Enquanto a esposa tinha uma relação extraconjugal, enquanto a esposa dele estava viva e lutando contra a doença. Desde que nos conhecemos, ele me assegurou repetidamente que estava em processo de separação e que desejava construir uma vida comigo. Expôs a suposta amante na internet. Ela teria decidido compartilhar o caso depois que o fotógrafo se afastou dela. A esposa morreu, ele se afastou dela, e aí esta que se diz ser amante dele, que era amante dele, quando viu que ele se afastou, a mulher morreu, a esposa morreu, ela resolveu pôr a boca no mundo, né? Já que ele tinha lá tido uma repercussão, tinha sido acolhido devido às postagens dele da morte da esposa. E aí, um monte de gente de curtidas, tem quase 4.000 curtidas, mas comentários uma infinidade. E as pessoas, eu não tô aqui para defender ninguém, apesar de trabalhar com, né, nesse nicho dos relacionamentos extraconjugais, é onde eu falei no vídeo de ontem, ou foi de hoje, sei lá, não, foi de ontem, que eu falei que a proporção de relacionamentos extraconjugais, eles crescem, assim, numa velocidade absurda. Os números são absurdos. Cada vez aumenta mais. E que tão grande quanto o número de casos de relações extraconjugais é a hipocrisia das pessoas. Sabe, são umas coisas que não dá para entender direito. A gente tem que, claro que depende caso a caso, enfim, mas a coisa tá bastante complicada. E aí, obviamente, o cara foi massacrado nos comentários, dizendo que, como assim, a mulher dele estava doente, enquanto a mulher estava doente, lutando lá, né, pela vida, ele estava tendo um caso extraconjugal e que não sei o que era babá. E aí, uma mulher comentou o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. A mulher comentou o seguinte, que ela achava um absurdo que tivesse mulher dizendo que a amante estava errada, né? E que, na verdade, muitíssimo errado era ele. Como eu disse, eu não tô aqui para dizer quem tá certo, quem tá errado, porque isso não é problema meu. Mas o que eu tô querendo entender, e que é muito difícil de entender, é que para
Para casos semelhantes, porque nunca são iguais, mas para casos semelhantes, poderíamos até chamar de análogos, as pessoas colocam 2 pesos e 2 medidas. E aí, em um dos comentários, a pessoa disse que era um absurdo, principalmente enquanto a esposa estava lutando pela vida, ele estava tendo um caso extraconjugal. Ele tinha uma amante. Concordo. Porém, sem defesa de lado algum. E aí eu comentei o seguinte, mas, meu comentário, fulana, mas as mulheres não tiveram seu discurso, que era esse discurso de que absurdo, mulheres dizendo que ele não aguentou o peso da situação, do momento, da dor, de ver a esposa ali, né, com uma doença rara, etc, etc. Eram comentários desse tipo que tinham feito. E aí a pessoa disse que absurdo, né? Mulheres até então não tinha comentado nada. Que absurdo, mulheres comentando que no momento difícil, tal, ele tinha mais era que ficar ao lado da esposa e aguentar a barra. Ponto, acabou, não tinha essa opção de, né? Enfim. E aí, nesse comentário dela, eu fiz o meu comentário. Eu disse assim, fulana, mas as mulheres não tiveram seu discurso quando a mulher do Arlindo Cruz, aquele cantor, do Arlindo Cruz, assumiu um namoro, e eu coloquei namoro entre aspas, alegando que essa era a escolha devido à situação do marido, mas que continuaria cuidando do marido para sempre e que ela precisava continuar vivendo. Lembrando que pessoas casadas não têm namorado, mas pessoas casadas têm amantes. Por que selecionamos casos e aplicamos 2 pesos e 2 medidas? Quando se prega tanto discurso de direitos iguais. E esse é o questionamento. Por que não teve esse grito todo quando uma mulher, que foi o caso da esposa do Arlindo Cruz, fez exatamente a mesma coisa que esse fotógrafo fez? E, de novo, eu não estou julgando ninguém, nem para um lado, nem para o outro. Cada um sabe se vai ter amante, se não vai ter amante, em que momento ter, em que momento não ter, se tem, se não tem. Não é essa a questão aqui. A questão é, por que quando tanto se fala em direitos iguais, e que essa questão de direitos iguais, ela se abriu para todas as áreas, e todas, exatamente todas, mas quando é um homem que faz tem um determinado comportamento, uma determinada ação, seja lá o que for, mas que não cai bem aos olhos da sociedade, ele é extremamente massacrado, como se fosse o cocô do cavalo do bandido. Mas, quando é uma mulher com comportamento igual, ela não é tratada como cocô do cavalo do bandido. Que conta é essa? É só essa a questão. Que equação é essa que não dá? Então, essa é a questão. E aí, abrindo aqui, né, na pesquisa aqui da esposa do Arlindo Cruz, foi colocado como polêmica à época, né? Isso foi, sei lá, foi em março desse ano. E tem aqui numa busca que eu tô fazendo no Google, tá assim, polêmica. Babi Cruz vem sendo massacrada por assumir o namoro com André Caetano. Casada com Arlindo Cruz há mais de 30 anos, ela revelou que não abandonará o marido e que ele sempre será a prioridade em sua vida, esteja ela sozinha ou não. E aí, polêmica, obviamente,
Mas foi colocado como namorado, ela assumiu o namoro, trouxe o nome do namorado à questão, ela assumiu que não abandonará o marido, então é uma pessoa casada, tem um marido, assume um namoro, apresenta o namorado, o namorado em público, né? Vem a público, sendo que são figuras públicas. E ela diz, ela revela, não abandonará o marido, que ele sempre será a prioridade em sua vida, esteja ela sozinha ou não. Por que nesse caso dela, né, foi assumido um namoro, e no caso do marido, do outro caso lá do fotógrafo, era uma amante. E aí ele foi massacrado por ter uma amante enquanto a esposa estava doente. E quando é uma mulher, apesar de polêmico, é assumido um namoro, um namorado e não um amante. Então, até quando a gente vai levar essa questão de 2 pesos e 2 medidas quando se levanta uma bandeira de direitos iguais? Aonde é que estão estes direitos iguais? Onde? É igual só quando interessa? É um igual seletivo? É um igual a depender da situação e de quem está em cada ponta da história? A mulher, ela assumiu ela tem um namorado, apesar de ter um marido que está com uma situação, né, de uma doença, e ela diz que ela precisa viver, mas ela vai continuar cuidando dele. E aí ela tem um namorado. E quando é um homem, o caso lá, ele tem uma amante. E ele é massacrado porque ele não foi... Chamaram de covarde nos comentários. Ele foi covarde porque enquanto a esposa estava com uma doença terminal, nananana, ele estava com uma amante. E quando o marido está numa situação... Na verdade, eu nem sei como é que tá o caso aqui, né? Mas tem lá também uma doença, tal. A esposa assume um namorado e... Que 2 pesos e 2 medidas é essa? É isso que é sororidade? É passar a mão na cabeça e dar valores diferentes? Porque é uma mulher, então a gente bate de leve? É o morde e assopra? Não tô entendendo. Não tô entendendo esses direitos iguais que são diferentes. Ou são iguais, e a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Se é uma mulher que tem amante, ela vai, né, ser tratada exatamente como igual a um homem que tem uma amante. Sem morde e assopra. Ou a gente morde, ou a gente assopra. Não dá para um homem, eu falo sociedade, entender que teve um comportamento duvidoso, ou seja lá o que for, a gente só morde. E quando é uma mulher que tem exatamente o mesmo comportamento, a mesma atitude, a mesma ação, a mesma escolha, a mesma decisão, a gente morde de leve e para não doer a gente já assopra. Isso, mas nem de longe a gente está falando de direitos iguais. E é por isso que não somos levadas a sério. Porque quando se passa pano para comportamentos iguais, mas a gente dá valoração diferente, como?
Como dar crédito a isso? Alguém consegue me explicar por que comportamentos iguais têm avaliações diferentes? Onde é que está a diferença? O homem lá com a esposa com doença terminal, enfim. De novo, eu não estou aqui defendendo que ninguém tenha que fazer nada, que tem que ter amante. Eu não estou nem dizendo que é certo, nem que é errado, nem que nada. Mas eu peguei 2 casos iguais, com situações iguais e com julgamentos diferentes. Por que que a mulher, ela diz, não vou largar do meu marido, tenho meu namorado, meu marido continua sendo minha prioridade para todo o sempre, não vou abandoná-lo. E o marido, que a esposa estava numa situação terminal, ele tinha uma amante, ele está sendo para lá de massacrado. Ele tinha que ficar aos pés da esposa, firme, fiel e etc. Ok? É isso mesmo que a sociedade espera. Mas não foi isso que aconteceu. E de modo geral, né? Modo geral não, mas em muitos casos não é isso que acontece. Eu vou deixar o moralismo, o julgamento moral, bem de lado. Porque nem de longe é essa questão aqui, mas sim a questão de 2 pesos e 2 medidas, e que essa conta nem de longe ela fecha. Como fica isso? Que movimento é esse? Que para um é de um jeito, para outro é outro. Que 2 pesos e 2 medidas são esses? Não dá para entender. Você entendeu? Para você faz sentido? Porque a mim não faz sentido. A mim faria sentido se os 2 casos, as 2 pessoas fossem... Tem nem que ser criticado, porque cada um sabe da sua vida, né? Mas quando cai aí nas redes sociais, enfim, não tem como ser diferente. Mas se foi, né? Você vai ter esse julgamento social que para os 2 seja exatamente o mesmo resultado. Sejam aplicados os mesmos valores para ponderação. Agora, para um é um, para o outro é outro, o homem é massacrado e a mulher, um tem amante, o outro tem namorado. Gente casada não tem namorado não, viu? Seja lá quem for, pessoas casadas não têm namorados. Pessoas casadas, quando se envolvem, quando se relacionam com outras pessoas, elas têm um ou uma amante, não um namorado ou uma namorada. Vamos combinar? A gente precisa começar a entender por aí. De novo, pessoas casadas não namoram. Pessoas casadas, quando se relacionam com outras pessoas, elas têm um relacionamento extraconjugal. Elas têm um relacionamento extra-par. Elas têm um relacionamento paralelo. Mas namorados, não. E sim, amantes. E amantes são amantes. Ponto final. Seja amante, seja você mulher, seja você homem, é amante, não é namorado. Pessoas casadas não namoram. Elas têm relacionamentos extraconjugais. Se tá certo, se tá errado, não estou levantando essa questão. Eu só estou levantando a questão de por quê? 2 pesos e 2 medidas.
Faz sentido para você? Porque a mim não faz. Beijo para vocês. Se souberem a resposta, comenta aqui. Aceito ideias contrárias também. Preciso só entender. Se alguém me der uma ideia contrária, uma informação contrária, plausível, eu falo, ah, entendi. Tá, agora faz sentido. Ah, é verdade. E até volto aqui e faço um outro vídeo. Se alguém me convencer de que realmente tem que ser 2 pesos e 2 medidas. Caso contrário, fiquemos aqui na busca de informações para que contemple estas questões.